Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte, costura e modelagem, e nesse vídeo eu trago 3 formas diferentes de fazer acabamento com viés. Esse viés que a gente faz do próprio tecido da peça. Eu sempre trago vídeos aqui com peças que tem esse tipo de acabamento, e essa foi uma solicitação aqui das inscritas do canal, para que eu mostrasse com mais detalhes só essa parte mesmo do acabamento. Então, se você aí também tem dificuldade com esse tipo de acabamento, vem comigo, vamos acompanhar o vídeo. Bem, e aqui, para fazer esse acabamento em viés, são 3 passos importantes que a gente precisa fazer: cortar, passar ferro e depois fazer a costura. Então, aqui eu já vou iniciar mostrando para vocês a parte do cortar. Eu tenho aqui esse tecido, eu cortei aqui um quadrado, tenho aqui a auréola do tecido, e aqui, nesse sentido, nós temos o fio do tecido, no sentido do comprimento, tá? E aqui, desse outro, nós temos o sentido do contrafio, ou seja, a largura desse tecido. Cortei aqui um quadrado certinho, e aqui nós temos, ó, não tem elasticidade o tecido, tá? Então, se eu puxar aqui, não estica. Se eu puxar aqui no outro sentido, também não. Ele cede um pouquinho, mas não chega a esticar, porque não tem elasticidade. E o viés, ele tá aqui, ó, de uma pontinha a outra. Nesse meio aqui, se eu pegar, o sentido dele tá completamente enviesado. Vocês podem perceber que fica bem elastizado, né? Aqui no meio, fica com bastante elasticidade, ó. Da outra forma aqui, do outro cantinho, a mesma coisa. Então, nesse meio aqui está o viés do tecido. E para cortar no viés certinho, eu faço sempre dessa forma. Eu dobro assim, em formato de lenço. E aqui, na dobra, eu já sei que tá certinho no viés e é exatamente aqui que eu vou começar a cortar as tirinhas para colocar os acabamentos em viés. Mesmo que você tenha um tecido maior, uma parte maior do tecido, dá para você dobrar assim só uma parte nesse formato e fazer o corte. Aqui eu vou dividir ao meio. Vou cortar aqui certinho, dividindo essas duas partes. Cortei e vou usar somente uma parte. Eu vou mostrar aqui 3 formas de fazer, então, cada um desses acabamentos eu vou cortar com uma largura diferente. Eu vou iniciar aqui marcando uma faixinha com a largura de 4 centímetros. Esse é o mais simples, é a forma que eu mais utilizo, então eu uso sempre essa largura aqui de 4 centímetros. Tô fazendo aqui marcações com o lápis e usando aqui o meu esquadro, apenas para ficar mais nítido aí para vocês acompanharem no vídeo. Então, eu vou marcando aqui com um lápis, mas eu aconselho que vocês marquem com um giz. Passei aqui, ó, fiz a primeira, essa tem 4 centímetros, vou marcar a segunda com 3,5 centímetros, que aqui vai ser outra forma também de acabamento, e eu sempre uso 3,5 centímetros de largura. Vou passar aqui o risquinho também, da mesma forma que eu fiz com a primeira. E a última aqui, eu vou marcar com 3 centímetros. É outra forma também que eu vou mostrar para vocês. Então, vou marcando aqui certinho. Passar aqui um risquinho para marcar essa faixinha. Marquei aqui certinho e agora é só fazer o corte. Eu vou cortando aqui exatamente nas marcações que eu fiz. Lembrando que é assim, gente, aqui é só uma forma que eu tô mostrando, é só a forma que eu faço. Mas vocês podem marcar isso aqui de várias formas. Pode usar fita métrica, pode cortar aqui uma parte e vai dobrando a parte que cortou e cortando o restante, enfim. Aí fica a critério de vocês. O mais importante é que fique toda a tirinha com a mesma largura que você iniciou. Então, aqui, já deixei tudo marcado certinho, agora eu só venho fazendo o corte. Então, aqui, cortei as tirinhas, tudo certinho, e aqui eu cortei completamente enviesado, 100% no viés do tecido, porque aqui eu tinha um quadrado. Mas às vezes acontece da gente não ter essa quantidade, não sobrar a quantidade suficiente,
E aí eu vou mostrar que dá certo também. Às vezes acontece muito isso aqui, ó, sobra só um pedacinho, um retângulo, uma tira mais larga. Então eu vou mostrar que dá para fazer também. Tenho aqui esse retângulo que sobrou, vou marcar aqui, ó, de um cantinho a outro. E ele não vai ficar 100% no viés, mas ainda assim ele vai ficar com uma certa elasticidade. Tô cortando aqui só para mostrar mesmo para vocês. Então, ó, ficou assim. E você vai perceber que aqui, mesmo sem ser 100% no viés, ele tá bem elastizado. Então, dá certo também, porque a questão de cortar lá no viés é para ele conseguir fazer as curvas, né, da cava, do decote certinho. Então, também dá certo assim. Às vezes, você pode até dizer, mas eu vejo pessoas cortando no sentido reto do tecido e ele dá certo. Sim, dá certo em alguns tecidos, um tecido mais molinho, com um pouquinho de elasticidade, mas não significa que vai dar certo em todos os tecidos se você cortar completamente reto. Agora, se você cortar assim, ao menos um pouco enviesado, com certeza ele vai dar certo em qualquer tecido, tá? Então, aqui já cortei tudo certinho. Outra coisa que você pode fazer também é fazer emendas, né? Aqui muitas vezes não dá para cortar uma tira completa, então nós podemos também fazer emenda. Podemos cortar aqui tirinhas menores e fazer a emenda. Geralmente, a gente faz a emenda cortando assim, ó, em diagonal, como eu estou mostrando aqui. Então, aí a emenda fica mais suave. Mas eu vou até cortar aqui outra tirinha para mostrar para vocês lá na costura uma forma bem prática de fazer essa emenda, para quem não consegue fazer esses cortes assim em diagonal e sair emendando. Eu vou cortar aqui lá na costura, eu vou mostrar para vocês uma forma prática para a gente fazer essas emendas. Então, aqui tá tudo certo. Antes de ir para a costura, nós precisamos vir aqui para passar ferro. Então, eu vou iniciar aqui com essa tirinha de 4 centímetros. E eu dobro ao meio e venho passando ferro. Essa parte, gente, do passar ferro é muito, muito importante. A maioria das pessoas que tem dificuldade com essa colocação do viés, costuma pegar as tirinhas e levar para colocar na peça sem passar ferro. Então, assim, passar ferro realmente ajuda bastante. Eu só coloco assim, passada ferro, mesmo eu já tendo bastante prática, mas eu prefiro passar ferro porque eu sei que facilita muito. Ficou assim, dobrei ao meio e passei ferro. A próxima é a tirinha aqui com 3,5 centímetros. Eu vou costurar de uma outra forma, mas a forma de passar ferro aqui também que eu uso é a mesma. Só dobrando ao meio e passando ferro. Bem simples aqui, é bem fácil fazer essa parte, porém, não dá pra gente pular essa etapa. Essa última aqui, que é a com 3 centímetros, eu vou passar ferro um pouquinho diferente, ó. Eu vou dobrar aqui só meio centímetro e vou passando ferro. E aí, vou passando assim, certinho, sempre dobrando só o meio centímetro, porque esse aqui eu coloco de uma forma diferente. Então, eu dobro assim, só uma bordinha mesmo, de meio centímetro e vou passando o ferro. Certinho aqui. Então, veja que ficou perfeitinho. E isso aqui, gente, fica muito fácil quando a gente tá passando em tecido que tem composição em algodão. Então, vocês vejam que só com o ferro marca aqui certinho. Quando a gente tá trabalhando com outros tipos de tecido que tem composição em poliéster, nem sempre a gente consegue esse resultado só com o ferro. Esse tecido aqui, ó, eu cortei uma faixinha, isso aqui é uma sedinha. E nesse tipo de tecido, geralmente, quando a gente vem passar ferro aqui, ele não fica, ó, certinho. A gente passa, ele marca um pouquinho, mas depois vai soltando, tá? Conforme vai manuseando. Então, para esse tipo de tecido, eu uso sempre uma ferramentazinha aqui auxiliar, que é esse instrumentozinho aqui. Nada mais é do que um pedacinho de tábua mais pesada, né? Bem lixado, bem polido, para não puxar fio aqui do tecido. Esse aqui eu já tenho há bastante tempo e eu uso muito aqui no acabamento das minhas peças. Então, ele promove um choque térmico aqui, quando você passa o ferro e vai posicionando essa tabinha. Então, ocorre um choque térmico e aí fica bem marcadinho, tá? Isso aqui você pode usar também um pedacinho de mármore, né? Tem outras coisas também que você pode usar para causar esse choque térmico. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente vem passando aqui e vem posicionando essa tabinha, ela vai ficar perfeitinha aqui, ó. Fica bem certinho o vinco, não desmancha.
E essa daqui eu tenho há bastante tempo, já uso há muito tempo. Eu conheço, gente, como batente. Não sei se tem outro nome aí, se alguém conhece com outro nome, mas eu conheço como batente. E é muito legal porque realmente dá um acabamento bem certinho. Aqui, às vezes, quando a gente demora um pouquinho mais com o ferro, ele até marca. Mas conforme vai manuseando, ele acaba desmanchando esse vinco. E se a gente precisar fazer aqui uma dobrinha menor, pior ainda, aí é que não fica mesmo. Passou, ele volta automaticamente. Já com o uso aqui do instrumento, vocês vão ver que vai ficar aqui certinho. Então, assim, para quem gosta de acabamentos, né, fazer bons acabamentos aí, realmente é muito útil aqui esse instrumento. Então, eram essas dicas aqui, agora vamos para a costura. Aqui para costura, eu cortei um coletezinho aqui, menorzinho, tamanho infantil, só para mostrar mesmo para vocês aqui que eu vou passar o viés, vou fazer a demonstração aqui no decote e nas cavas. Então, eu vou mostrar aqui as 3 formas diferentes que eu coloco, mas dessa mesma forma que eu vou fazer aqui, vocês podem usar em qualquer outra parte da peça, pode ser na barra de uma manga, pode ser num bolso, pode ser em qualquer parte aí que vocês precisarem. Eu já vou iniciar aqui mostrando para vocês a emenda aqui daquelas tirinhas que eu fiquei de mostrar. Eu corto assim, ó, retinho aqui o início e para posicionar, vou posicionar aqui uma por cima da outra, certinho aqui encaixando essa parte quadrada. Então, assim fica bem mais fácil, ó. Só costurar aqui de um cantinho a outro. Vocês podem, inclusive, marcar com um giz, se preferir. E aí, depois é que a gente vai fazer aquele corte da sobra aqui do tecido. Então, dessa forma, fica mais prático do que já fazer o corte lá, daquela forma, né, em diagonal, que às vezes fica mais confuso aí para vocês. Então, fiz aqui a costura, ó, de um cantinho a outro. Vou cortar aqui o excesso de tecido. E aí, vai ficar assim, certinho aqui, a gente passa ferro assim com a costura aberta. E aí, fica bem discreta essa emenda, né? Porque quando dobra aqui, a tirinha, ela não faz volume, não dá aquele volume como se você costurasse aqui ela reta, ó. Fica dessa forma. Então, essa aqui é a forma que eu uso para fazer as emendas, né? Quando eu preciso. E é super prático para fazer e funciona bem. Aqui eu vou mostrar a primeira forma, essa forma é a mais prática, é a que eu mais utilizo aqui, utilizo muito essa forma de colocar o viés. Peguei aqui a tirinha de 4 centímetros de largura, que foi passada a ferro dobrado ao meio, fiz uma dobrinha aqui no início, ó, uma dobrinha aqui de meio centímetro mais ou menos, posiciono aqui próximo ao ombro, que eu tô colocando aqui no decote, então posiciono aqui certinho e vou passando aqui a costura. Vou só posicionando mesmo aqui na bordinha do decote e vou passando a costura, como eu tô mostrando aqui para vocês. Vou fazer isso aqui em todo esse decote. Sempre alinhando bem aqui a bordinha da tira, né, do viés que está dobrada com a borda do decote. Chegando aqui, ó, eu vou transpassar um pouquinho aqui na parte para fazer a emenda. Eu gosto sempre de passar assim, inclinando aqui um pouquinho ele para a parte de dentro. E aí, ficou assim, eu vou cortar aqui o excesso. Tirando aqui as pontinhas de linha. Ficou dessa forma. Agora, eu vou virar ele aqui. E vou passar o pesponto rente aqui nessa primeira borda, tá? O pespontozinho aqui por cima, ele vai fazer aqui um acabamento e vai prendendo essa sobra, né? Essa margem de costura. Então, essa parte do pesponto rente, ela é muito importante aqui para você conseguir um bom acabamento aqui no viés. Vou sempre arrumando aqui e passando o pesponto, deixando assim bem retinho para não ficar formando nenhuma dobra, nenhuma preguinha. E aí eu vou passar esse pesponto aqui em todo esse viés, né? Ou seja, em volta de todo o decote. Chegando aqui já na emenda do viés.
Vou mostrar aqui como ficou. Fica dessa forma, o pespontozinho fica por cima da bordinha do viés. E aqui eu vou tirar um pouco desse excesso da margem de costura, tá? Algumas pessoas costumam fazer pique, eu não faço. Eu apenas venho aqui e tiro um pouco, vou cortando um pouco dessa sobra, né? Dessa margem de costura que fica aqui por dentro. Então, vou cortando aqui, vou tirar aqui todo o excesso em volta de todo o decote. Tirei aqui, cortei todo o excesso, ficou dessa forma. Agora eu vou virar aqui para a parte interna e vou passar uma segunda costura aqui nessa outra borda do viés para finalizar. Então, eu venho assim, fazendo a dobra bem certinho e passando o pesponto. Essa parte aqui, se você for iniciante e sentir dificuldade, você pode passar um alinhavo, né? Prender com alguns alfinetes ou então passar um alinhavo, que já ajuda bastante. Então, aqui eu já tô chegando na emenda aqui, na parte que eu iniciei. Vou fazer aqui o acabamento do finalzinho da costura. E vou tirar aqui para mostrar como ficou. Ficou assim, ó. Fica uma costura na parte de fora e aqui por dentro fica duas costuras. Então, essa parte aqui, essa forma é a mais simples e é a que eu mais utilizo, tá? Aqui eu vou colocar em uma das cavas, vou mostrar uma outra forma de colocar também. Esse aqui não precisa, esse do decote precisa de margem de costura. Esse da cava, não, porque ele fica encaixado aqui na parte da cava. Então, aqui eu estou com a tirinha de 3,5 cm, que eu também passei ferro dobrando ao meio. E para costurar aqui, eu coloco sempre assim, ó, do lado de dentro, né, do avesso da peça, para depois revirar para o direito. Então, aqui eu venho costurando só em uma camada. Veja que aqui eu tô costurando só uma bordinha da tirinha, né? Não é como a do decote que eu costurei ela dobrada. Então, venho posicionando aqui e passando a costura. Essa forma aqui também eu gosto bastante. Fica com um acabamento bem bonito aqui na peça. Então, eu vou passando aqui, já finalizando na outra cava. Vou mostrar aqui, ó. Fica assim. E agora, eu vou virar aqui para o lado direito da peça. Então, essa parte aqui da margem de costura, ela se encaixa no meio da tirinha, na dobra que eu fiz com ferro. E essa sobra, eu faço uma dobrinha e viro ela novamente aqui por cima, tá? E agora, eu venho passando o pesponto aqui nessa bordinha. Essa parte aqui também você pode alinhavar, pode colocar alfinetes para te ajudar. No caso aqui, eu já vou dobrando e passando a costura. Sempre vou fazendo aqui a dobra e usando como um guia para ficar certinho a costura que está aqui por baixo. Dessa forma que eu tô colocando aqui, ela vai ficar com a costura bem abaixo da costura lá de dentro, mas tem como você ir controlando aqui também para ficar a costura dos dois lados por cima do viés. Então, eu vou sempre fazendo aqui, ó, da mesma forma, dobrando, fazendo a dobrinha e pespontando, né? Passando aqui o pesponto, até finalizar aqui toda a cava. Já chegando aqui do outro lado, vou finalizar aqui, para mostrar aqui já o resultado para vocês. E aqui vocês podem aplicar em várias partes aí da peça. Vou tirar aqui o excesso. Tirar aqui do outro lado. Passei aqui, ó, fica assim, parte de fora aqui da peça, fica com uma costura aqui por fora. E aqui na parte interna, ó, ficou aqui bem no pezinho a costura, pegou bem abaixo, mas vocês podem controlar também para pegar aqui por cima do viés. E aí, ficou dessa forma. Vou mostrar agora a terceira forma, que eu uso também. Colocar aqui na outra cava. Eu vou pegar agora a tirinha aqui que eu cortei com 3 centímetros. Ela fica bem parecida com essa aqui do decote. Só que eu vou colocar ela aqui virada para a parte de fora da peça, que ela fica por cima
aqui da peça. Então, eu inicio aqui no avesso, posicionando assim e passando aqui a costura na borda que não tem a dobra. Então, eu vou posicionando aqui e vou costurando. Essa forma aqui eu acho muito legal para fazer nos tecidos mais grossinhos, porque ela fica com menos volume. Às vezes, quando a gente vai fazer em um tecido mais grosso e coloca essa do decote, que é a faixinha dobrada, dá um pouquinho mais de volume. Então, eu gosto muito dessa forma aqui, nesses casos, né? Que o tecido é mais fino ou que a gente tem pouco tecido também. Aqui eu vou passar o pesponto, ó, e aí o pesponto eu já não passo em cima do viés, e sim passo em cima da peça, mas passo também aqui para dar um melhor acabamento. Vou rebatendo aqui com o pesponto em toda a cava, ficou dessa forma. E agora eu vou virar aqui pro direito da peça. Então, eu faço aqui a dobrinha, ó. Aqui não precisa parar a margem de costura, não precisa cortar. Eu apenas vou encaixando ela aqui embaixo dessa margenzinha de costura. E aqui vou passando o pespontozinho aqui na outra borda. Dá para passar um alinhavo também. Fica até mais prático e mais rápido você passar o alinhavo, porque nesse caso aqui a gente tem que ir dobrando e arrumando bem certinho para poder passar a costura. Então, às vezes fica até mais rápido passar mesmo um alinhavo e depois vir passar o pesponto. Finalizando aqui, já chegando do outro lado aqui da cava. Ficou dessa forma, ó, fica aqui para a parte de cima da peça, por dentro fica duas costuras também. Isso aqui é legal para você colocar também detalhes em outras cores, né, diferente da peça. Agora eu vou finalizar aqui costurando as laterais, só para finalizar mesmo e mostrar para vocês depois já passado o ferro. Então, vou passando aqui a costura na lateral. Tá aqui fechadinha toda a peça, ó, e as três formas, né? Na cava, no decote e na outra cava, também colocado de uma outra forma. Sei que tem outras formas também, gente, de fazer esse acabamento, mas essas são as que eu mais utilizo. Aqui, para finalizar, eu sempre finalizo passando ferro, porque quando a gente tá colocando viés, nem sempre já fica perfeitinho, certinho, como a gente gosta mesmo de ver aquele resultado final. Então, isso a gente consegue aqui passando ferro. Eu uso sempre esse paninho aqui por cima da minha peça, para não correr o risco de manchar, né, ou de queimar a peça. Isso é um tecidinho aqui 100% algodão. E eu gosto também de usar esses borrifadores aqui com água, para também dar um melhor acabamento. Então, vou passando aqui certinho, passando aqui no decote. Vocês vão perceber que ao passar ferro, né, já fica com outro aspecto aqui, ó, a peça, o acabamento fica bem melhor. Isso aqui em qualquer peça que vocês fizerem, com certeza, esse passar de ferro no final vai valorizar muito a peça de vocês e vai deixar aí o seu viés, né, com um acabamento bem perfeito. Então, vou finalizando aqui, passando na outra cava. Lembrando que vocês podem aplicar esse acabamento em qualquer outra parte da peça que vocês precisem. Vocês podem usar essa mesma forma de fazer para fazer acabamento em outras partes também, ó. Então, passado o ferro, fica assim certinho. Vou só dar uma finalizada aqui nessa parte do decote costas. E já vai ficar aqui prontinho esse acabamento. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido aí ajudar as inscritas que estavam com dúvidas sobre esse tipo de acabamento. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Compartilha com mais pessoas, deixa um curtir aqui para ajudar o nosso canal. E comenta aqui abaixo, né, se tiver outro tipo de acabamento que vocês querem que eu traga aqui para o canal para
mostrar um pouco melhor, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.